ar mais uma edição do Tropicast, o podcast da Rádio Tropical. Eu sou o Fabinho. Eu sou a Babi. Muito bem, estamos hoje aqui com uma presença muito ilustre. Ilustre. Doutora Carla Macedo, ela que é oncologista pediátrica, é do GRAAC, é também do Samaritano. De onde mais, doutora? Só dos dois lugares. Você quer dar mais Chega, trabalho né? pra ela, meu filho? Ela quer. Ele quer. Chega, né? É porque é impressionante, médico tem 1 milhão de jornadas de trabalho, né? É uma coisa doida. Ah, de manhã eu tô aqui, na tarde eu tô Dois aqui, eu hospitais, pego o plantão. Meu Deus do céu. Hospitais referência, né? Como É. se fosse pouco, né? Exatamente. A Pois é. rotina, geralmente, dos médicos é pesada É pesada, mesmo. né? É. Sai de um plantão e vai pro outro. A gente acha que é só o glamour de uma faculdade de medicina, de uma festa de formatura, que nada, né? Vem trampo Tem que trabalhar forte bastante. depois. Muito. É. Tá bem, doutora? Tudo jóia. E vocês? Tudo Obrigada certo. pelo convite, por estar com vocês e com os ouvintes. O prazer é todo nosso, estamos muito felizes de te trazer aqui. É um assunto que a gente precisa falar bastante, né? Você é oncologista pediátrica, Sim. que eu tava treinando Das essa... crianças Exatamente. pequenas e crianças grandes também, né? Já Uhum. a gente fala disso. Isso aí, Das crianças crescidas. das crianças da doutora Carla. crescidas. E aí a gente queria começar falando sobre a questão do câncer infantil. E eu vou começar com uma pergunta que é sobre o tratamento médico. Porque eu sou muito leiga nessa situação. Muito leiga graças a Deus, né? Não tive nenhum caso na minha família que teve uma notícia desse tipo, mas é contado na minha casa que uma vez, quando a minha irmã tinha 2 anos de idade, os meus pais, ela ficava sempre muito doentinha, assim, com a imunidade meio baixa, e eles foram ao pediatra, e aí, ali no consultório mesmo, a médica simplesmente falou, deve ser leucemia, para os meus pais. E aí, como é que... Pelo amor de Deus, minha filha de 2 Tira o chão, anos, né? como assim? Não falou assim, vamos fazer uns exames, vamos investigar. Ele só falou, deve ser câncer, sabe? E isso ficou muito marcado na vida dos meus pais por essa falta de tato do profissional que estava lá. E você trabalha diariamente com famílias que, tomara que não, mas muitas recebem esse diagnóstico. Eu queria saber, doutora, como é que você se prepara nessa questão do tratamento humano mesmo, da parte emocional, porque para você... É rotina, né? Você estudou isso, tá dentro da sua rotina o tempo todo. Mas para a família que recebe, a notícia é um baque, né? É muito importante a gente estar falando sobre o câncer infantil nesse mês de setembro, né? Setembro dourado, que a gente lembra o câncer infantil. E talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis, né? E talvez com o tempo e com a experiência a gente consiga aprender um pouquinho. Mas eu acho que a gente aprende todos os dias. Você falar para uma família, e sempre é uma família, geralmente as crianças são pequenas, mas geralmente tem o pai, a mãe, às vezes tem a avós, né? Que essa criança que vinha bem, uma criança que tem uma vida inteira pela frente, que essa criança tem um diagnóstico de câncer, é muito difícil, tá? E a gente precisa saber como lidar, porque essa primeira consulta tem muita emoção. E quando eu tenho muita emoção, geralmente eu não consigo fixar muito o que eu escuto desse profissional. E às vezes eu só vou guardar o que é ruim e a maneira ruim que foi dita. Até pelo medo, né? Exatamente isso. Então, quando você tem um diagnóstico ou você tem uma suspeita forte de diagnóstico, quando chega uma criança com a família num consultório ou no hospital com um oncologista pediátrico, na verdade, essa primeira consulta a gente precisa dar muito colo. Porque ela é cheia de emoção, as pessoas choram, passam mal, né? Mas a gente precisa de alguma maneira, além de dar o colo, eu preciso começar a dar informação e chamar essa família para a gente trabalhar em equipe. Porque eu preciso começar um planejamento, ou uma biópsia, ou um próprio tratamento, por exemplo, de quimioterapia, ou uma cirurgia para remoção do tumor. Então, é uma consulta demorada, que você geralmente gasta um tempo mais do que 1 hora, geralmente. Então, a gente precisa conversar
sobre o diagnóstico. E depois a gente precisa pedir ajuda para fazer esse planejamento de tratamento. Então, eu sempre falo para as minhas mães que nessa consulta a gente vai chorar tudo o que precisa chorar. E que depois a gente não chora mais na frente da criança. A gente precisa ajudá-la, porque quando eu vejo um pai ou uma mãe chorando e eu criança, ela perde a referência, porque os pais são a referência. É fortaleza, né? O porto então, seguro. se meu pai e a minha mãe choram porque tem medo, imagine como eu vou ficar. E eles são meus protetores, né? Exatamente isso. Então, tem que ter muita calma. A gente tem que falar de uma maneira, sim, delicada, de uma maneira positiva e que hoje em dia, a gente tem muita coisa para fazer. O câncer pediátrico é uma doença curável. A hora que a gente, olhando de uma maneira, todas as patologias, mais de 80% dessas crianças ficam curadas. Se eu planejo, se eu tenho acesso ao tratamento. Que é outro parêntese, né? Outro parêntese. Então, eu preciso, depois dessa emoção, eu preciso trabalhar em conjunto. Então, eu preciso da criança, né, que é o paciente. E aí também tem outra maneira de eu conversar com esse paciente. E aí depende da faixa etária, porque tem criança pequena que eu preciso falar que vai fazer o procedimento de uma maneira lúdica. Né? Tem um adolescente que eu preciso falar o que nós vamos realmente fazer. Então, eu falo que a gente está começando uma relação quase que familiar. Sim. Porque se um não dá certo, se a criança vai mal, se a família não apoia e o médico não se dedica, as coisas não vão bem. Então, a gente precisa dessa aliança, desse tripé aí, pra gente seguir em frente. E isso é uma coisa que já é falado na época que você estava se formando, ou é a prática? Ou vamos ver? É o dia a dia, né? Quando eu comecei, eu tinha pavor de falar, começar, né? Dar uma notícia ruim, porque é uma notícia ruim. Sim. Terrível. Né? Um diagnóstico como esse. E com o tempo, a gente vai lidando com as situações, conhecendo as famílias. Por isso que a prática, por exemplo, lá no GRAAC, a gente tem residência médica em oncologia pediátrica. E eles estão no lado a lado conosco, aprendendo e ouvindo isso daí. Então, e a gente tem que aprender e depois, com o passar dos anos, cada profissional tem a sua maneira de conversar com as famílias. Mas é pesado, né? É uma situação complicada essa. E doutora, quais são os principais tipos de câncer infantil, os mais comuns? Que são raros, né? Quem está assistindo a gente não vai se desesperar, né? Você que tem um filho, uma criança, mas é importante informar, né? Conscientizar sobre o diagnóstico precoce, né? Que é fundamental. Então, é uma doença extremamente rara mesmo. No triênio 2023 até 2025, a gente espera mais ou menos, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 7.930 casos novos de oncologia pediátrica, de câncer pediátrico de 1 a 19 anos. Então, é muito raro, 7.000 casos por ano. Então, a gente precisa falar da doença por causa dessa raridade, porque o impacto que tem nessa doença e a importância é o diagnóstico precoce. Né? E por que eu tô te falando isso, Fabinho? Porque principalmente os principais sinais e sintomas do câncer pediátrico estão muito relacionados com as doenças pediátricas da infância, as doenças da infância. Então, porque o câncer mais comum da infância nessa faixa etária são as leucemias. E eu ter um roxo, um hematoma, uma mancha roxa na perna, ou uma íngua no pescoço com uma febre, super é uma normal. coisa que é rotina do pediatra. Que 99,9% dos casos não é câncer. Exatamente isso. Né? Então, uma dor na perna, para a gente pensar num tumor ósseo já no adolescente, essa dor. Então, é uma coisa comum que eu posso jogar bola e ter uma dor, né? Os linfomas, que são os gânglios, o aumento do volume abdominal, às vezes a criança começa com uma diarreia, uma dor abdominal, e aí isso a gente vai ver, a gente tem um tumor no rim, que é o tumor de Wilms, né? A leucocoria, que é o nosso carro-chefe, é o retinoblastoma,
Então, aquele brilho do olho do gato, ele não só significa que leucocoria é igual a retinoblastoma. Eu tenho várias outras doenças oftalmológicas pediátricas que é diagnóstico diferencial. Então, a gente tem as leucemias e os linfomas, os tumores de sistema nervoso central. Qual a criança que não teve vômito e dor de cabeça uma vez, né? Então, são sintomas que no nosso dia a dia a gente vai ter. Qual é o alerta que a gente tem que ter? Toda criança precisa ter um pediatra. Um médico que conhece ela e sabe se isso é uma coisa quando persiste. Então, eu não posso ter uma dor no osso que fica 30 dias, 40 dias e eu não vou examinar e investigar essa criança. A criança começa com muita palidez e muitas manchas roxas, 2, 3 semanas, e manchas não relacionadas com trauma. Então, o pediatra sabe quando é um quadro clínico agudo, conhecendo aquela criança, e um quadro clínico que está se arrastando 2, 3 semanas. Então, isso é muito importante. Tá. E a importância do acompanhamento, dos né? sintomas, né? Tem uma questão muito triste, assim, no nosso país, que não dá... Parece que não tem estrutura suficiente para aguentar a demanda, né? De tantas crianças e tudo mais. Então, esse acompanhamento mais de perto acaba sendo prejudicado aí nesse meio tempo, né? Eu não diria assim. Eu diria que a gente se acomodou um pouco. É mais fácil eu levar meu filho no pronto-socorro quando ele tá doente do que eu ir no postinho de saúde que tá previsto eu ir. Além de tomar vacina, eu passar com o pediatra a cada 3, depende da idade, 6 meses. Mas se ele não tá sentindo nada, por que eu vou no médico? Então, eu sou imediatista e só levo no pronto-socorro quando ele tá doente. Quando então, já deu ruim. Exatamente isso. Então, a rotina não pode perder. A criança precisa ser avaliada, peso, altura, desenvolvimento neuropsicomotor. No primeiro ano de vida, precisa passar num oftalmologista para ver se não tem alguma causa de cegueira que não é câncer, mas que vai deixar essa criança com atraso do desenvolvimento, porque não enxerga, é míope. Então, eu acho, o que eu peço para a população, a gente tem que voltar um pouco atrás e planejar as consultas pediátricas de rotina. Com isso, a gente não vai prevenir, porque a gente não previne o câncer pediátrico. Mas a gente vai fazer diagnóstico precoce, porque alguém vai conhecer o seu filho, além do pai e a mãe, que conhecem super bem também. E isso é importante, né? Porque, como você acabou de dizer pra gente, a gente também acostuma a ver todos os problemas, né? Todas as etapas. Ai, fulano, o câncer avançou porque não tinha consulta, não tinha isso, não tinha aquilo. Essa demora, né? Mas quando já tá emergencial, o negócio é mais difícil, né? Exatamente. Você até falaria, seria correto dizer que a fila para tratamentos é mais demorada por causa disso? Porque as pessoas só deixam para buscar um tratamento quando já tá lá, ou já tá muito avançado, ou não tem tanto a ver? Eu vou te falar que o exemplo que a gente tem é o exemplo de São Paulo. São Paulo, para câncer pediátrico, não tem fila. Essa criança, quando é referenciada pelo CROSS, quando precisa de internação, ou pelo SIGA na prefeitura, em menos de 24 horas ela acha um centro especializado de câncer infantil. A gente, e o que a gente conhece dos outros estados também, diferente do adulto, que você tem um volume de pacientes muito grande, a gente tem excelentes centros de tratamento no Brasil todo, SUS, a maioria SUS mesmo, né? Sim. E não tem fila, não tem fila. Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico precoce, a hora que o pediatra, a mãe percebe, o agente de saúde que tem alguma coisa errada, referenciar para um centro de tratamento, né? Muito importante saber disso, então, hein? Então, essa culpa a gente não pode colocar no governo. Agora, vamos falar de retinoblastoma, né? Essa semana é dia 18, né? É quinta-feira? Isso, quarta-feira. Quarta-feira. É o dia da conscientização do diagnóstico precoce do retinoblastoma, né? Acho que eu nunca falei aqui no podcast, já falei na rádio, né? No podcast acho que não. Que eu sou um paciente de retinoblastoma, eu tive, né, o retinoblastoma.
E por que eu falei no começo da entrevista? Você que tá acompanhando desde o início, falei, doutora Carla acompanha os pequenos e os grandinhos também, que eu sou paciente, né, da doutora Carla. E eu eu fui diagnosticado com retinoblastoma até tardiamente, né? Em 1981, imagina. Se hoje a gente Você tinha quantos anos? Tinha 2 anos. 2 anos então, já. assim, já tava grande o tumor, né? Nos 2 olhos. Eu tive o bilateral, que você já vai explicar a diferença, né? Do unilateral, bilateral, que é o meu caso, né? Nos 2 olhos. Em 1981, quando tinha pouquíssima informação. Hoje, né? Eu até costumo dizer que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Porque o Thiago Leifert, né? Claro, né? A gente lamenta que a filha dele, infelizmente, teve, mas, por outro lado, né? Hoje, quando a gente fala do retinoblastoma, a pessoa fala, retinoblastoma? Eu falo, o câncer da filha do Thiago. Ah, eu sei! Então, o Thiago, por conta do Thiago Leifert, por ser um cara muito famoso e se engajou muito, né? Todos vocês, né? Sim. O retinoblastoma, ele tá muito mais divulgado do que na minha época. Mas, mesmo assim, ainda, né? É um trabalho árduo, né, doutora? Não é tão conhecido ainda, né? Como outros cânceres, né? Exatamente isso. Esse será o 3º ano consecutivo dessa campanha. E, na verdade, o casal de jornalistas, eles, como são jornalistas... Sim, o Thiago, eu acabei não falando da Daiana esposa, Garbin. Exato. Daiana também. Eles abraçaram e com o que eles fazem de melhor na profissão, exatamente, então, vamos disseminar o conhecimento. As pessoas precisam conhecer os sinais e sintomas dessa doença para que a gente faça diagnóstico precoce, porque a gente sabe que a gente, com o diagnóstico precoce do retino, além da gente salvar a vida, curar essas crianças, a gente consegue manter mais olhos e não precisar operar e mais visão útil nesse olho, né? Então, na verdade, a ideia dessa campanha, que esse ano vai ser dia 21 de setembro, né? Sábado agora, sábado do dia do lançamento. É bom fazer até uma correção. Dia 18 é o dia de calendário. Isso. Porém, o evento vai acontecer neste sábado em mais de 40 lugares diferentes, Exatamente. né? Como cresceu a campanha, hein? Cresceu muito. Vocês estão então, de parabéns. É uma campanha nacional e que médicos voluntários e agentes de saúde, equipe multidisciplinar, abraçaram a campanha e fazem esse mesmo movimento de conscientização em mais de 40 cidades do Brasil. Então, a gente falar sobre um tema. E a hora que a gente vê, a grande maioria dos casos não é retinoblastoma. Mas a gente faz muito diagnóstico de outras doenças oftalmológicas pediátricas que podem causar cegueira. Então, essa mobilização é muito bacana nesse sentido, que você tem um cuidado, um olhar da saúde ocular dessas crianças. Né? Exatamente. Porque o retino é um mínimo do mínimo, né? Super, super raro. A campanha de olho nos olhinhos, que é de uma maneira geral, né? De outras patologias também. Exatamente. Eu achei muito lindo quando, infelizmente, a gente acabou sabendo da notícia da neném do Thiago Leifert, da Daiana Garbin, que eles falaram no depoimento deles. A gente queria manter isso dentro da nossa casa, mas nós nos sentimos essa missão, esse sentido missional de avisar outros pais que isso existe. Porque eu fui saber que esse negócio existia conversando com o Fabinho. Porque ele contou a história dele e tudo mais, mas nunca a gente vai imaginar que é um câncer tão agressivo, raro, mas muito agressivo e cresce muito rápido, né? Isso. Depois dessa divulgação mais massiva sobre o retinoblastoma, você viu um aumento de procura no consultório? De pais preocupados? Então, na verdade, com certeza, um número muito maior de pais procuraram o oftalmopediatra, como é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e de Oncologia Ocular. Que a gente precisa levar essas crianças de 6 meses a 1 ano no oftalmo e depois 1 vez por ano. Essas crianças precisam ser examinadas, mesmo que a gente não perceba nada. Porque se a gente percebe alguma coisa diferente, eu preciso antecipar e levar essa criança no médico. E o que a gente vê quando recebe as crianças no consultório, e eu já recebo com suspeita forte ou já com diagnóstico,
é que a maioria dos pais ouviram a campanha. Olha, né? que importante e a hora isso. que nem pensaram no momento, mas na hora que o médico que atendeu a primeira vez falou, e os pais falam, mas isso não é aquela doença que o Thiago Leifert fala pra gente? E até hoje me falam, assim, quando eu falo que eu tive. Não, mas o que é? Eu falo do Leifert, né? Do filho. Da Ana Garbinha. Todo mundo sabe. Exatamente Né? isso. Porque realmente foi uma comoção nacional, né? Quando ele começou eles dois começaram a expressar sobre o dilema que eles estavam vivendo dentro de casa. E a notícia é muito grave quando você recebe qualquer tipo de câncer. Imagina no seu bebê, né? Exato, exatamente isso, porque isso é uma doença que acomete crianças pequenas, né? Então, é rara, a gente deve ter ao redor de 250 a 300 casos por ano no Brasil, então é muito, uma doença unilateral rara. A maioria, né? A maioria unilateral. Que né? significa um olhinho acometer só. só um olhinho, né? Então, a gente tem 60% dos casos, essa criança é num olho só. E 40% bilateral. Que aí Sou são eu. os dois. Que tem uma diferença entre um e o outro. Então, as mães já me perguntam, doutora, passou de um olho para o outro? Não. A explicação é que a gente tem um defeito genético, né? Num cromossoma que chama RB1, do retinoblastoma. E quando eu tenho essa mutação que eu não herdei do meu pai ou da mãe germinativa, que a gente fala, quando eu não tenho essa mutação, eu tenho o desenvolvimento dessa mutação apenas do olho, depois que a criança nasce nas células somáticas. E quando é hereditário, eu herdei um evento mutado já do meu pai ou da minha mãe, e eu desenvolvi o segundo evento e eu tenho tumor. Só que eu já tenho o evento nos dois olhos, em todas as células retinianas. Então, eu tenho mais chance de desenvolver o tumor nos dois olhos, porque eu já tenho o defeitinho genético lá, né? Então, são crianças pequenas mesmo, e a causa ou é que a gente fala esporádica, quando é num olhinho só, ou é hereditária, germinativa, nos dois olhinhos. Então, assim, o câncer infantil, no geral, ele pode ser por via genética, mas ele pode ser o acaso. Exatamente isso. Não tem um fator determinante para Nenhum fator prever. externo. A gente tem algumas síndromes ou doenças que a gente chama de hereditário, como é esse pequeno percentual do retinoblastoma. Então, a gente sabe que, por exemplo, os filhos dos pais com retinoblastoma têm uma chance maior de ter retinoblastoma. Esse você consegue rastrear. Sim. De perto. Você né? consegue até fazer um acompanhamento antes, né? Exatamente. Você acompanha antes exatamente para fazer o diagnóstico precoce. Mas a grande maioria, você tem um defeito genético na célula do tumor, ali naquela célula da retina. Por alguma perda de proteção, o organismo faz com que surja esse tumor na criança. Então, um defeito genético na célula da origem do tumor. Sim. Né? Então, a gente não tem a exposição do tempo como tem o câncer do adulto. Então, eu não tenho relação com o sol, eu não tenho uma relação com a alimentação, com o álcool, com o tabaco. Então, eu não tenho. E exatamente isso, por isso que é em criança muito pequena. Eu nem tive tempo para essa exposição. Por isso que eu não consigo fazer rastreamento dessas crianças ou exames de screening para o câncer, como a gente faz mamografia, Papa Nicolau lá na frente quando a gente é adulto, né? Que coisa isso, né? É realmente a loteria da vida, né? E os principais sinais do retinoblastoma? Então, vamos aos clássicos. Vamos aos clássicos. Então, 60% dos casos, ou seja, a grande maioria das crianças, tem um reflexo branco pupilar. O que é isso? A gente normalmente tem um reflexo vermelho do olho. Quando eu faço uma foto e tem um flash, e a gente fala, nossa, olha o olho vermelho ali. Com o retinoblastoma, esse reflexo vermelho, ele é substituído por um reflexo branco.
que chama leucocoria, que a gente conhece como reflexo do olho do gato. Então, eu vejo a pupila branca, né? Que nada mais é, eu estou refletindo o tumor que está lá atrás na retina. E o segundo mais frequente é o olhinho torto, o estrabismo, que é muito comum na pediatria. A grande maioria das crianças com estrabismo não tem retinoblastoma. Mas quando eu tenho estrabismo, eu tenho que ser examinado pelo oftalmo e descartar isso daí, né? Aí eu posso ter movimentos involuntários dos olhos, um olho mais vermelho quando o tumor é mais avançado. Mas, basicamente, é o olhinho torto, o estrabismo e o reflexo do olho do gato, que é a leucocoria. São sinais claros, assim. Claros. Exato, de que de cara eu preciso descartar isso daí. E não existe o exame obrigatório, não é obrigatório quando a criança, ao nascer, assim como tem o teste do pezinho, o teste do olhinho? Não temos. O que a gente tem é não um exame de sangue, mas a gente tem... nas maternidades da grande maioria do país, a gente nasce e a gente faz o reflexo do olho vermelho na maternidade. Isso já é feito a nível nacional. Tá. Em todos os nascimentos já é feito isso. Nada na vida é 100%, mas deveria praticamente... ser. Exatamente. Porque não tinha, né? Não tinha. Isso é mais recente. E a outra normatização e que a gente tem... Toda criança tem uma carteira de vacinação, não tem? Sim. Não tem? Tem. Na carteira de vacinação, as pessoas esquecem, mas está escrito o exame ocular. Então, a gente faz lá, quando eu vou no pediatra, eu faço o reflexo do olho vermelho, né? Eu consigo examinar... E eu consigo ver uma leucocoria lá no consultório do pediatra. Então, periodicamente, eu também examino no pediatra. E aí, entre 6 meses e 12 meses, essa criança, além desse exame do reflexo do olho vermelho, precisa ir no oftalmologista, precisa ser encaminhado. E depois, uma vez por ano. Doutor, eu fiquei com uma dúvida do início da nossa conversa aqui, que você falou que já é indicado aos pais levarem a criança no oculista, no oftalmo pediátrico. Isso. E eu nunca soube nem que isso existia. Eu, como leiga, a gente acha que o pediatra ele vai tratar tudo. Mas o pediatra, ele é o clínico, né? Da criança. Isso. Que pra gente saber mesmo, pra até os pais que não têm esse diagnóstico de câncer mesmo, mas o que eles deveriam prestar atenção nesse primeiro acompanhamento médico da criança? Onde é que deveria ser levado? As especializações, eu digo. Além do oftalmo, né? Então, a grande maioria dos problemas serão resolvidos pelo pediatra. Você tem toda a razão, né? Desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, crescimento. E aí, quando eu tenho alguma coisa errada, eu vou para um especialista. Então, a criança não está crescendo, eu preciso mandar no endócrino para ver crescimento, precisa de mais alguma coisa. Então, a grande maioria das patologias, o pediatra vai examinar e vai solicitar ajuda de uma outra especialidade, sim ou não. Mas o oftalmologista, ele é indicado, sim, entre 6 meses e 1 ano. Exatamente isso para a gente procurar doenças que podem causar cegueira. Essa criança pode ter uma catarata. E é uma idade que ela não sabe falar, né? E ela não tem movimentos assim de... Por exemplo, uma prima minha, ela descobriu que estava precisando do óculos porque ela caía muito. Então. Mas uma criança que não anda, como é que você vai... Não. Exatamente. É para isso que nessa idade tem a indicação da gente passar. E a gente está falando oftalmo pediatra porque é para atender criança pequena. Então, precisa ser especialista. Não, é bom saber disso. Porque ninguém leva a criança assim que eu conheço. Criança entre 6 meses e 1 ano não vai falar, não estou enxergando. Exatamente. Eu mesmo, eu tava ferrado no olho, não enxergando e não sabia de nada e não falava nada. E a gente se adapta. Nem lembro. As crianças se adaptam, né? Eu nem lembro. Por isso que ela não tem a referência de como deveria ser, Eu só lembro né? que eu ia fazer eu fiz, né, do tratamento, como eu falei, já foi com 2 anos, porque já é
grandinho uma criança de 2 anos com retina. Normalmente ele aparece antes, né, doutora? Até os 5 anos, não é que ele normalmente 90% aparece? dos casos até 5 anos. E a doença bilateral, que é a doença hereditária, a grande maioria das vezes, até 12 meses já faz esse diagnóstico. Olha só. Então eu devia estar ali há mais de um ano já. Né? Então eu lembro de fazer o tratamento, né, no AC Camargo, na época, e eu não tinha muita noção do que eu ia, sabe? Né? Meus pais falavam... E o que você falou é muito importante. Meus pais nunca choraram na minha frente. Nunca lamentaram, assim. Não, tipo, você vai tá tratando o olhinho, tá com dodói. Eu achava que eu tava fazendo tá com dodói. E eu ia lá, pra mim era tudo festa, né? Tinha uns voluntários lá, que são incríveis. E davam aquele monte de brinquedo pra gente. Principalmente na época eu sabia que eu ia ganhar bola, carrinho, boneco. Olha que coisa. Então eu ia brincar. Deixa eu perguntar sobre isso também, doutora. Porque é muito diferente você que trata com crianças. O aspecto emocional, a gente sabe que ele vai ter algum efeito durante o tratamento. Ele é muito importante. Você vê a diferença entre o emocional de uma criança e o resultado do tratamento dela em comparação com um adulto? Muito! Eu não sirvo para tratar adulto. A criança geralmente não deprime, né? Assim, você fala, existe depressão em criança? Lógico que existe. Sim. É que a criança, quando tá doente, quando ela vê melhora, ela vai voltar a brincar, vai voltar a fazer as coisas dela. Então, na verdade, se a gente consegue ter um relacionamento bacana de explicar, olha, hoje tá tudo bem, mas a gente vai internar para tomar o remédio. Elas respondem muito mais rápido do que o adulto. E de uma maneira lúdica. Eu tô lá fazendo a minha químio, eu tô brincando. Sim. Eu levo minha boneca, eu levo meu carrinho, o meu gamer. Então, e o adulto não. O adulto pensa em tudo que pode acontecer. Né? Consequências, né? Exatamente. É como diz um amigo meu. Você acaba potencializando, assim, 90% do que você pensa não acontece. Isso. Então, tem muita diferença do adulto para a criança nesse sentido. E seria correto a gente dizer que até isso é um fator para que a cura aconteça? Eu penso que massa. Sim. Eu penso que sim. A gente chama e elas vão com junto com a gente. O fator emocional. Além do câncer pediátrico, tem uma resposta mais rápida do que a do adulto, né? Fisiologicamente mesmo. Exatamente isso. Então, é uma célula que tem uma divisão celular, é mais rápido, cresce mais rápido, mas responde mais rápido ao tratamento também. Então, e o que eu acho que é muito bacana que a gente evoluiu nessas décadas é que a gente hoje em dia consegue diferenciar um doente, por exemplo, que é de baixo risco para muito alto risco. Então, eu consigo separar em grupos esses pacientes e eu vou tratar menos quem não precisa de muito remédio e intensificar quem precisa. Então, com isso, eu consigo pensar em sequela, efeitos colaterais e exatamente tratar muito só quem precisa ser tratado. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E na grande maioria das vezes, quem eu preciso tratar muito é quem chegou muito tarde, quem tem um diagnóstico tardio. Então, se eu tenho um diagnóstico mais precoce, uma doença mais localizada, o meu tratamento é menos tempo, menos agressivo, eu tenho menos efeitos colaterais. E quem tem um diagnóstico muito tardio, muito avançado, na grande maioria das vezes eu tenho que agredir mais e eu tenho mais risco de sequelas, de efeitos colaterais. Então, acho que tudo isso é muito importante. Tudo vira um fator, né? Para cura, para qualidade de vida, eu acho. Por isso a importância de vocês chamarem a gente, falarem sobre o câncer infantil. Sim, né? E eu a prova viva de que tem cura. Tem. E vive uma vida normal, já tô há 43 anos, né? Fabinho fala aí seus feitos, triatleta, teve uma vida normal no esporte. Até irritante, né? Chega a ser irritante. Ele tem um metabolismo que ele come isso aqui, daqui a pouco ele tá perdendo.
ai, perdi peso, não sei o quê. Faz uma fisioterapia né? Fisioterapia na academia, porque ele só pega peso de um quilinho. Não, isso realmente é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha. Porque eu não aguento levantar nada, né? Mas é que minhas habilidades são pra correr. Exatamente. Né? Eu sou leve, não é pra pegar peso, né? Comigo é tudo leve. Exatamente. Entendeu? A bicicleta é leve. Você é leve, tudo leve. Né? E tô há 43 Quando você anos. conversa com ele nunca fala, você andou de bike, Fabinho? Andei, nunca menos que 100 quilômetros. Não, agora eu tirei o pé, né? Eu até ganhei uns quilinhos. Ela doutora. não falou que não. Falei, você viu como, né, da última eu também não consegui ver nada. Você ainda, quando fica de lado, é difícil de achar. Mas ele vem, doutor, trabalho todo dia com ele. Ele vem, assim, 10 horas a gente começa o programa na rádio, né? Ele fala, não, hoje eu fiz um treino leve, 50 quilômetros. Fui ali e voltei. Eu falei, Fabinho, pra quem pedala, sabe, me 50 respeita. quilômetros, você Deixa eu pode comer um pão de queijo. mais rápido, ou 50 quilômetros mais leve. Não é? Mas, doutora, pra gente chegar no final aqui da nossa conversa, eu queria que você falasse sobre o evento mais um pouquinho. Quem que pode ir? É aberto pra todo mundo? Onde é que vocês vão estar aqui em São Paulo? Onde é que pode achar mais informações sobre? Quem ficou com essa dúvida aí? Então, na verdade, a gente vai estar em pelo menos 45 cidades do Brasil diferentes. Que legal. Dia 21. Todos estão convidados, porque, na verdade, é um momento que a gente fala sobre a doença, conscientização, tira dúvidas dos pais. Então, é um evento aberto, exatamente para a gente tirar dúvidas. O que é muito importante a gente lembrar que não é um evento que é para fazer exame de visão de criança. Ele é informativo. Ele é exatamente informativo. Porque às vezes chegam os pais e se decepcionam que não tem o exame, que não vai avaliar. Não é. E nem pode fazer isso, por exemplo, no shopping. Não, sem dilatar a vista, exato, né? Você não vai conseguir enxergar direito, né? Dentro do olho da criança. Tá errado fazer, né? Então, a gente vai estar nos shoppings, 5 shoppings aqui em São Paulo, das 10 às 22 horas. E vocês me lembram os nomes dos shoppings, mas vamos lá. Barueri, Eldorado, Campo Limpo, Tabuão, faltou um. Vila Lobos. Deu 5. Foi 5. Mas é que você falou Barueri. Barueri não é Grande São Paulo. Ah, tá. Né? Não, Barueri é Grande São Paulo. Barueri não é capital. Ah, então não é capital. Tá certo. Então a gente também vai ter em São Bernardo do Campo. Olha, e legal. a gente vai ter no Plaza Sul. Plaza Sul, São Paulo. No Jardim Sul. Sul, São Paulo. Que é Morumbi. Então, na verdade, nós somos 7, porque tem esses 2 fora da capital. E o shopping tá bom também? O shopping tá bom. Que também é fora. Então, Barueri, o de São Bernardo e o Tabuão, que são fora. Mas Exatamente. pertencem à Grande São Paulo e também estão engajados aí no projeto. Exatamente. Onde é que as pessoas podem acessar alguma divulgação? No seu perfil mesmo? A pessoa quer pegar o endereço, de onde vai estar mais perto da casa dela? Pode ser no meu perfil, ou pode ser no perfil da Daiane, no perfil do Thiago, e também aqui vai ter aqui da Tropical também. Exatamente. No nosso Insta. Inclusive na descrição desse vídeo, né? A gente pode pôr na descrição aqui do vídeo. Nas nossas redes sociais também. Que é muito importante. E eu estarei lá, hein? Isso. Muito bem, como sempre, né? Pois é, já ganhou até um apelido, né? Que é paciente 001. Né? Porque eu sou o paciente mais velho da doutora Carla, né? Eu falo que você é grupo de risco aqui. A galera acha, não parece a idade que tem. Firme e forte. De repente, quem tá assistindo a gente, né? E tem um filho passando aí pelo retiro, uma criança pequena que tá em acompanhamento. De caráter informativo. Passa lá. Vai no evento. Mas a prova viva aqui de que tudo vai dar certo. Isso. Então o evento vai acontecer dia 21 de setembro de 2024. Né? Esse vídeo vai ficar aqui até depois, mas compareça em um desses endereços, vá saber sobre isso, leve o seu neném no oftalmo, por favor, e vamos junto combater o câncer infantil. É isso aí. Muito bem, muito obrigada e obrigado a todos que estão nos ouvindo também. Sim, obrigada a você, a doutora. Exatamente. Valeu, hein? Foi demais. Muito bom. Muito bom. Carla Macedo, Obrigada. doutora.